Ô glória, é isso aí, povo de Deus, povo maravilhoso, revestidos na fé, creia, gente, faça, abra seu coração, se movimente, que Deus vai abençoar a todos vocês a cada dia mais em nome de Jesus. Deus é tremendo, Ele não desampara aqueles que buscam Ele, né? É buscar enquanto posso me achar, vinde a mim, todos estáis cansados, Ele não tá vindo buscar nós não aqui, nós temos que ir atrás dele, Ele tá lá. Bora lá, povo de Deus. E agora, papel, caneta e a Bíblia na mão para você que tá chegando agora, novo ouvinte. Se conecte com a gente aí nessa fé maravilhosa. Seja bem-vindo, é uma alegria receber você aqui na audiência. E quem é já, né, fiel aí de carteirinha na programação, vamos junto, família, vamos na fé que Deus vai ensinar a todos nós para a glória de Deus, porque agora nós vamos aprender com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Deus vai trazer uma palavra para nós refletirmos. Nós temos comentado sobre alguns assuntos, né, pertinentes à palavra de hoje, ao longo desses meses, e nós vamos prestar bem atenção hoje, porque hoje é para refletir. Você que está ligadinho na sintonia, reflete nessa palavra, que ela vai falar grandemente com cada um de nós, e nós vamos fazer uma análise para ver se nós estamos com déficit com Deus ou não. O que é déficit? Devendo, né? Estamos devendo ou não? O que é dever para Deus? É quando Deus ele espera de nós que a gente venha obedecer a palavra, venha sair do pecado, da iniquidade, e a gente não está fazendo. Então a gente está em déficit, né? Devendo aí a obediência a Deus. Quando Deus ele olha para nós, quer nos usar como instrumento e a gente não se põe na posição. Quer dizer, nós estamos aí devendo para Deus se pôr na posição para ele nos usar. E muito mais. Fique ligadinho e você vai entender aí direitinho. E também você vai se analisar se você está certinho com Deus. Olha, não estou devendo nada, não estou nem para cima nem para baixo, estou certinho na obediência bíblica e aonde a posição que todos nós temos que estar para alcançar a vida eterna e a salvação no dia de juízo final, e enquanto não chega a salvação, alcançar aquilo que Deus quer e pode dar para nós e vai dar em nome de Jesus para vivermos neste mundo um pouco mais tranquilo, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos lá, vamos com a gente, vem na fé. Para você que tá ligadinho no FM ou na live, vamos lá. A maioria de nós que estamos nos caminhos do Senhor hoje, viemos do mundo. Alguns veio do berço evangélico, do berço cristão, né? Mas a maioria de nós viemos da onde? Viemos do mundo. E quando nós éramos do mundo? Vamos prestar atenção. Primeiramente, nós temos que abrir uma Bíblia, né? Abrir a Bíblia em uma passagem para nós entendermos a palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O que a palavra diz? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem lhe satisfazer os desejos. Então a Bíblia está dizendo em Evangelho de João 8,48 que qualquer ser humano, qualquer criatura, seja homem e mulher, do mais novo ao mais velho, né? Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criatura que satisfaz os desejos do diabo, vão proceder do diabo. A Bíblia está dizendo que nós nos transformamos aos olhos de Deus filhos do diabo. Ou melhor, somos homens e mulheres trabalhadores das trevas. É duro de dizer? É. Mas se hoje nós estamos com Cristo, a coisa vai mudar, né? A coisa mudou. Se não mudou, tem que mudar. Agora, já com a palavra de hoje. Por quê? Quando nós estávamos no mundo, nós satisfazíamos os desejos do diabo. Então a Bíblia diz que quando nós satisfazemos os desejos do diabo, aos olhos de Deus nós somos filhos do diabo e não filho de Deus. Não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo é criado. Ser filho é diferente. Existe uma adoção a ser, né, feita por Deus para que nós possamos passar de criatura para filho. E tem que ter toda a obediência bíblica que Deus deixou para nós através de Cristo como igreja. Abre os olhos de vocês, viu? Cai nessa ladainha que todo mundo tá salvo, todo mundo é filho de Deus, vai nessa aí. E no dia de juízo final, a maioria desse povo vai pro inferno, né? E aí vão enxergar, mas vai ser tarde demais. Então a Bíblia tá dizendo que a partir do momento que nós satisfazemos os desejos do diabo, nós trabalhamos pro diabo. Nós vivemos pro diabo. Nós usamos o nosso corpo para o diabo. E não só na palavra que tá nos ensinando em Evangelho de João 8,44, como a palavra diz também em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Romanos, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos corpos, vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Então ele está dizendo, nós, quando éramos pecadores, nós usávamos o nosso corpo para a impureza, para a maldade, das coisas da maldade. Então ele fala claramente, Romanos capítulo 6, versículo 19, nós vamos falar bastante sobre essa passagem hoje.
Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste, assim como eu e você, oferecemos os nossos membros, né, para a escravidão da impureza, né? Que ele diz, e da maldade para a maldade. Então ele tá falando, assim como outrora, lá atrás, ou alguns ainda, né, que tá me ouvindo, oferecemos o nosso corpo para a impureza, oferecemos o nosso corpo para o pecado. Quer dizer, nós estamos oferecendo o nosso corpo para satisfazer os desejos do diabo. Quer dizer, nós estamos trabalhando para o diabo. A gente está se dedicando para o diabo. O nosso corpo, que é para ser templo do Espírito Santo de Deus, está fazendo e satisfazendo os desejos do diabo, da maldade para a maldade. Então ele está nos exortando, ele está nos corrigindo, ele está falando, ei, outrora, lá atrás, ou vocês que ainda estão no mundo, vocês têm que entender que biblicamente, tá? Não é aos olhos de um pastor, biblicamente aos olhos de Deus, que é o que nos justifica. Pra mim não importa o que o povo acha de mim, o que o povo fala de mim, o que o povo vê em mim, ou que os olhos do povo... Eu não tô nem aí. Minha preocupação é a minha pessoa aos olhos de Deus. E a sua também deve ser. Ah, pastor, mas o povo pensa, o povo fala, que povo, filho, o povo tá indo pro inferno. O inferno tá cheio de povo. Tá tudo lá, amém? O importante é nós entendermos que nós temos que estar numa posição correta aos olhos de Deus. Esse é o ponto predominante. Então ele tá falando, ei, vocês oferecem o corpo de vocês para maldade, para impureza, para o pecado, satisfazendo os desejos do diabo. Então nós trabalhamos dia e noite em prol do diabo, oferecendo o nosso corpo para o diabo, oferecendo o nosso tempo para o diabo e oferecendo o nosso dinheiro para o diabo. Então nós temos que entender que nós vamos trabalhar essas três palavras, corpo, tempo, né, e dinheiro. A gente oferece para o diabo. Então Paulo, ele tem ciência disso. E ele chega para as pessoas e fala, olha, vocês na carne, na fraqueza da carne, na fraqueza carnal, que não resiste ao pecado, que se deixa seduzir, que se deixa sucumbir, que se deixa ser vencido pelo pecado, vocês satisfazendo os desejos da carne, da fraqueza da carne, vocês estão usando o corpo de vocês. Vocês estão usando os membros do corpo de vocês para a impureza, para o pecado, para o mal e do mal para o mal. Vocês estão usando o corpo de vocês para satisfazer os desejos do diabo. Assim vocês se tornam trabalhadores e trabalhadoras do diabo. Então é isso que ele está falando. Então vamos fazer uma reflexão agora para você, eu e todos nós entendemos. Oferecer o nosso corpo, certo? Bebíamos, fumávamos, usávamos drogas, fazíamos prostituições e sexos, rouba, corrupção, criminalidade, maldade e assim por diante. Quando nós éramos do mundo, isso fazia parte do nosso dia a dia. Não era parte de uma vez em quando, era do dia a dia. Quem fuma, fuma todo dia. Quem bebe, tá bebendo quase todo dia. Quem usa droga, tá usando droga quase todo dia. Quem se prostitui na sexualidade, tá se prostituindo, se arrumar uma mina ou um mino, tá se prostituindo todo dia. Então isso não era uma coisa que nós tínhamos aleatória, que de vez em quando eu fazia na minha vida. Não, é uma coisa que é cotidiana. A gente tá cada hora mentindo, fazendo uma coisa errada. Ou a gente tá mentindo, ou a gente tá fumando, ou a gente tá bebendo, tá usando droga, tá se prostituindo, tá brigando, tá fazendo contenda, fofoca, falcatrua, corrupção, suborno, fazendo coisa errada, enrolando os outros, dando golpe nos outros, e assim fazendo a maldade, alguns até maior, criminalidade, roubando, matando, estuprando, violentando. Então tudo isso é ele falando pra nós, ei, abre os olhos de vocês, porque lá, vocês no mundo, usavam o corpo de vocês pro mal, usavam o corpo de vocês pra impureza, vocês usavam o corpo de vocês para o pecado, para a iniquidade, para a transgressão, e isso não era uma coisa pontual não, isso era cotidiano em nossas vidas. Nós nos dedicávamos dias e noite em prol do pecado, olha só, usávamos nosso corpo, chegava quinta, sexta, sábado, domingo, ia pra balada. Certo? Ia pra balada, encher a cara, fumar, beber, fazer sexo, pegar as minas, pegar os minos. Muitas vezes briga na balada, facada, tiroteio, ia parar todo mundo na delegacia. Estas coisas que ele tá falando. É isso que ele tá dizendo.
Nós não tínhamos preguiça, nós não tínhamos cansaço, podíamos trabalhar a semana inteira, chegava na sexta-feira, é happy hour, vamos pro boteco encher a cara, e né, passava a madrugada na balada, chegava no sábado, descansava um pouco, sábado à noite tava na balada de novo, domingo ia pro matinê, à noite pra balada de novo, e muitas vezes na balada de domingo, a gente chegava 3, 4 horas da manhã, tomava um banho, esperava um pouco e ia trabalhar, morrendo de sono e cansaço, mas nós estávamos lá, oferecendo o nosso corpo pro diabo. Diabo, eis-me aqui, ó, sexta, sábado, domingo, aí o diabo fala, você não tem que trabalhar na segunda? Não, diabo, fica tranquilo, eu tenho que trabalhar na segunda, mas eu vou até às 5 da manhã na balada, e eu vou lá, eu dou um jeito, eu durmo no serviço, pode contar comigo, diabo. É mais ou menos isso que acontece na vida espiritual, quando nós usamos o nosso corpo para impureza, para o pecado, para a maldade. Deu para você entender? E quando nós usamos o nosso corpo para impureza, nós temos que entender que assim como nós, não somente somos aqueles que satisfazem os desejos do diabo e usam o nosso corpo para impureza, como o próprio diabo usa a gente para derrubar outras pessoas também. No mundo, nós éramos usados para ganhar outras pessoas para o diabo. Hoje a gente não quer se pôr de pé para ganhar vida para Jesus. No mundo, nós nos dedicamos no dias e noites para ganhar vidas pro diabo. Quantos amigos, né, que a gente tinha, que não bebia, que não fumava, que não usava droga, mas depois que começou a andar com a gente, com a nossa galera, começou a beber, fumar e usar droga. Quantas meninas eram virgens, mas depois que começou a andar com a nossa galera, aprenderam a perder a virgindade e fazer sexo todo dia, porque a gente ensinou que era bom. Então, quer dizer, além de nós usarmos o nosso corpo pro diabo, a gente usava o corpo para Satanás, através de nós, recrutar novas pessoas para ele. Recrutar novas pessoas. Quer dizer, nós éramos instrumentos do diabo até para ganhar almas para o diabo. E hoje nós não queremos nos unir como anjos do bem para ganhar almas para Jesus. Hoje a gente não quer ir para um campo evangelístico, não quer fazer obra. É isso que ele está dizendo. Além de dedicar o nosso corpo, nós dedicávamos o nosso tempo. O nosso tempo. Porque muitos de nós, né? Sexta-feira, eu fazia muito isso. Sexta-feira saía do trabalho, não ia nem pra casa tomar banho. Já ia direto pro boteco. Ia direto pra balada. E conforme a balada ia rolando, às vezes chegava no sábado, 7 da manhã em casa. Tomava um banho, dormia até meio-dia, 1 hora, acordava à tarde, lavava o carro, a moto, esperando das 7 da noite pra ir pegar as minas pra ir pra zoeira. E no domingo também. E na segunda tava lá de ressaca, dor de cabeça, cansado. A gente tá aí, dando o nosso tempo, nos dedicando com o nosso tempo também. Pra beber, pra fumar, pra ir pro motel, fazer sexo, pra ir pra balada, pra fazer coisa errada, a gente tem tempo. Pra ir pro forró, pro samba, pro pagode, tem tempo pra ir ver o time de futebol jogar, tem tempo pra ir viajar pra praia, tem tempo pra ir viajar pro carnaval. A gente achava um monte de tempo. Hoje, estamos na igreja e não temos tempo nem de cultuar. E além de tudo, o nosso dinheiro. Corpo, tempo e dinheiro. Por quê? Gente, uma pessoa que fuma, quanto gasta de cigarro por mês? Uma pessoa que bebe, né, todo dia, quanto gasta de bebida por mês? Ou você ou eu, como eras, não bebíamos todo dia, mas todo final de semana enchia a cara? Bebia todas? Quanto gastamos de bebida por mês? A gente que usava droga, quanto gastava de droga por mês? A gente que vivia aí, né, pegando as minas pra fazer sexo, quanto gastava de motel, de balada, de zoeira por mês pra fazer tudo isso acontecer em nossas vidas? Satisfazendo os desejos do diabo, trabalhando pro diabo, recrutando almas pro diabo. Eu fui recrutado pro diabo, porque eu entrei numa turminha e quando eu entrei eu não fumava, eu não bebia, eu não usava droga, eu só fazia sexo, mas não sabia do resto, né? Sabia, mas não envolvido. E eu entrei numa turminha, um mês depois já tava fumando, bebendo e usando droga. Quer dizer, eles me recrutaram pro diabo. E assim aconteceu comigo também. Eu tinha a minha turminha, quando eu cresci, criei a minha turminha, e todos aqueles novos jovens, tanto menino como menina, que começaram a andar na nossa turminha, chegaram, eram virgens, não bebia, não fumava, não usava droga, não conhecia essas coisas, e eu recrutei eles tudo pro diabo, porque através da minha turminha, através de mim, eles conheceram o sexo, conheceram a bebida, conheceram a droga, conheceram o cigarro, e começaram a beber, fumar, usar droga e fazer sexo. Então, além da gente usar o corpo, tempo e dinheiro pro diabo, a gente ainda se põe na posição para recrutar, para ganhar almas pro diabo. Então, quanto gastava? Carnaval, chegava carnaval, vamos viajar, vamos pra balada, vamos encher a cara, vamos pros bailes. Quanto gastava no mês de carnaval? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa droga, uma pessoa que é baladeira, todo final de semana tá na balada, quanto gasta por mês investindo para usar o seu corpo e o seu tempo pro diabo?
É isso que ele está falando hoje. Faz uma conta, uma matemática, uma reflexão. Ele está falando para você refletir. Deu para entender? Aí a gente pega, conhece Jesus, conhece a palavra, a gente vem para a igreja. E aí parece que a gente se acomoda, a gente se aposenta. Aí a gente já não tem mais disponibilidade de usar o corpo para Cristo, porque estamos sempre cansados. Não queremos usar o nosso tempo para Cristo, porque estamos cheios de tarefas diárias. E não queremos investir nem o nosso dinheiro para o reino de Deus ganhar vida para Jesus. A gente adorava investir dinheiro no cigarro, na bebida, na droga, na prostituição e não tava nem aí como se não houvesse amanhã. E não me arrependi, eu gastei 2 pau, gastei 2.000 reais esse final de semana, mas não me arrependi. Eu aprontei, zoei, ficou na história. Não era assim? Então é hoje que nós temos que refletir, gente. Porque quando nós éramos do mundo, nós éramos eficazes, dando o nosso corpo, o nosso tempo e o nosso dinheiro em prol da obra do diabo, para destruir a nós mesmos e recrutar outros para serem destruídos pelo diabo. E hoje nós estamos na igreja, a gente não tem disponibilidade do nosso corpo para Cristo, nem tempo e nem o nosso dinheiro. Ou quando fazemos numa quantidade menor. A gente poderia pelo menos parar e pensar, falar assim, da maneira que eu fazia para o diabo, eu vou pelo menos igual fazer para Deus. Pelo menos igual fazer para Deus, só para equilibrar um pouco. É óbvio que nós devemos fazer muito mais para Deus do que fazíamos para o diabo. Mas pelo menos para começar a dar o primeiro passo do equilíbrio, do mesmo jeito que eu fazia para o diabo, eu vou fazer para Deus. Mas hoje não, hoje a gente se aposenta. E olha o que ele fala, presta bem atenção na palavra de Deus. Vamos voltar aqui em Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste o vosso corpo, os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçais agora os vossos membros para servires à justiça, para a santificação. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glória a Deus. Ele fala, ei, você tá saindo da mão do diabo, vendo para a mão de Cristo, você não tá se aposentando, não. Você tá aí usando o seu corpo pro diabo e agora que tá no caminho de Cristo vai se aposentar o corpo? Não. Você tá aí usando o seu tempo pro diabo e agora que você tá servindo a Cristo vai se aposentar com o seu tempo para Deus? Não. Você tá investindo todo o seu dinheiro no reino do diabo e agora que tá na igreja você tá pensando que vai se aposentar e não vai investir no reino de Deus? Pelo contrário. Ele fala, agora é a hora da contrapartida, agora é a hora de nós provarmos, agora é a hora de nós mostrarmos, agora nós temos que trabalhar mais e mais. Nós temos que oferecer o nosso corpo muito mais para Deus do que oferecemos para o diabo. Nós temos que oferecer o nosso tempo muito mais para Deus do que nós oferecemos para o diabo. Nós temos que oferecer o nosso dinheiro muito mais para Deus e para o reino de Deus do que nós oferecemos para o diabo e para o reino dele. Então ele está dizendo, olha lá outrora, quando nós éramos do mundo pecadores iníquos, nós usávamos o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso dinheiro para a iniquidade, para a impureza, para a fraqueza da carne, para o mal, do mal para o mal. Mas hoje é muito pelo contrário. Você deve usar o seu corpo para Deus, usar o seu tempo para Deus, o seu dinheiro para Deus, usar a sua santificação, ser homens e mulheres como instrumento nas mãos do Senhor para salvar vidas para Jesus. Fala, Deus. Então ele diz, assim ofereçais agora. Ofereçais, então é uma contrapartida. Ele não está dizendo, ó, você era do mundo, bebia, fumava, usava droga, tava naquela vida louca, né, cansado, não parava nas baladas, agora você veio pra igreja e se aposenta, não precisa fazer nada, senta aí na cadeira, né, vem pra igreja uma vez por mês, uma vez por semana, ou só no dia da Santa Ceia, e depois pode ficar por aí que tá tudo certo. Vai enganando a si mesmo, vai deixando o povo te enganar. Ele fala que é o contrário, assim ofereçais agora, é hoje, no tempo oportuno. Ofereçais agora os vossos membros para servirdes a justiça. Então ele está falando para servir a justiça. Um soldado, quando ele é chamado para o exército, não é para ficar dormindo no exército, é para servir o exército, para servir a aeronáutica, é para servir a marinha. Quando você é chamado, né, por uma empresa para começar a trabalhar, não é para você ficar dormindo na empresa, é para servir a empresa, é para trabalhar na empresa, é para vestir a camisa da empresa. Então a palavra está dizendo hoje, nós temos que dar os nossos membros, o nosso corpo. Ele fala membros, é o corpo.
o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso dinheiro para servir a Deus, para servir a justiça. Então antes nós servíamos o diabo, mas hoje eu sirvo a justiça. Mas o quanto que eu fazia para o diabo, será que pelo menos para igualar, irmão, para ser justo, eu tenho feito na mesma magnitude para o diabo? Quantas noitadas e baladas e madrugadas nós passamos para o mundo? Ah, pastor, na minha vida foi milhares, maravilha. E quantas madrugadas a gente levantou para orar, intercedendo a Deus pela igreja, pela vida e por nós mesmos e pelo espiritual. Ah, pastor, dá para contar no dedo. É isso que ele está falando. É o desequilíbrio em homens e mulheres prudentes para as trevas. E hoje que nós deveríamos ser muito mais prudentes para a luz. Aí se confirma a palavra em nossas vidas. Eu corro contra o tempo para essa palavra nunca se cumprir na minha vida. Os filhos da desobediência é mais prudente do que o da luz. Eu faço e me dedico para Deus para que eu seja hoje na luz muito mais prudente do que eu fui nas trevas. Isso é algo meu espiritual. A palavra está dizendo, mas eu posso mudar o curso dela. Porque ele diz que muito mais obediente aos filhos das trevas do que o filho da luz. Muito mais dedicado aos filhos das trevas e os filhos da luz. Mas eu posso mudar essa sentença na minha vida, me dedicando muito mais para Jesus e para a luz do que eu me dedicava para as trevas. E você também pode mudar essa sentença na sua vida. Então ele está dizendo hoje, ofereçais o seu corpo em prol da justiça, em prol do reino, em prol da salvação, em prol da vida eterna. Use o seu tempo em prol da justiça, em prol do reino, em prol da salvação, em prol da vida eterna. Use o dinheiro que você tem em prol do reino, em prol da justiça, em prol da vida eterna. Abre os olhos, o quanto nós somos enganados, o quanto nós somos iludibriados. Gastávamos 300, 400 reais com um cigarro por mês. Hoje nós estamos na igreja e não queremos dizimar, ofertar, não queremos levar um pacote de arroz, uma cesta básica para pessoas mais carentes. Nós dávamos as nossas noites, as nossas madrugadas, todos os finais de semana e feriados prolongados para o diabo, e hoje nós não queremos dar uma noite na madrugada para levantar, para orar pelo menos uma vez por mês. Nós investíamos o nosso corpo para o diabo, até para destruição, porque cigarro, bebida e droga, né, tudo vicia e destrói o próprio corpo. Prostituição pega AIDS, pega doença, pega sífilis, pega herpes, pega AIDS, pega doença, mas a gente se dedicava para o mundo, oferecia o corpo para a própria destruição. E Deus não está dizendo para você trazer o seu corpo para ser usado para a destruição do reino de Deus. Não! Ele está falando para você usar o seu corpo em prol da justiça, da propagação do evangelho, para salvar vida, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós fomos recrutados para o diabo por homens e mulheres. Nós recrutamos pessoas para o diabo quando eles aprenderam as coisas erradas através de nós. E hoje Jesus quer que nós sejamos homens e mulheres que através de nós, usando o nosso corpo, nossos membros, ele venha recrutar vidas para o reino, para a glória. É isso que Deus está falando. Quando nós chegamos para vocês e falamos, gente, se une conosco, obedeça essa palavra, vive essa palavra. Seja um anjo do bem, seja um anjo dizimista fiel, se dedique, traga alimento para a igreja, traga roupa para a igreja, porque o alimento é distribuído de graça, a roupa é distribuída de graça. Põe a mão no arado, se põe de pé. Vamos evangelizar os presídios, na porta pelo menos. Vamos nos hospitais orar pelas pessoas. Vamos levantar na madrugada. Vamos sair para levar sopão para os moradores de rua. Vamos ajuntar cobertor para levar para as pessoas mais carentes no tempo de frio. Tudo isso é a palavra dizendo, ei, hoje você é um homem, uma mulher, um varão, uma varoa de Deus. E você não está fazendo 1% para Deus do que fazíamos para o diabo. É isso que Deus está cobrando de nós. A gente acha que está bonito na foto com Deus, mas a palavra verdadeira não está sendo pregada para vocês. É chavinha, rosinha, moeda, é cajado, não quero nem entrar em méritos, é tanta heresias que é assustadora no dia de hoje. É só vitória, bênção, ouro e prata. E a nossa posição de cristão como Deus, nós não estamos cumprindo. Nós não temos tempo de ir à igreja, irmão, você não vem para a igreja só uma vez só na Santa Sé, pastor, não dá, o dia é corrido, correria, filho, trabalho, não dá tempo. Nós não temos tempo para a igreja, não temos tempo para Cristo. Engraçado, antes de vir para a igreja, trabalhava no mesmo trabalho, com a mesma mulher, com o mesmo marido, com os mesmos filhos, mesmo compromisso, e tinha tempo pra balada, tinha tempo pra festa. Um parente, sábado vai ter churrasco em casa, legal, que hora começa? Eu vou chegar, chegava 2 horas antes, já pra começar a tomar uma. A gente arrumava tempo pra tudo, dinheiro pra tudo,
preparava o corpo, pintava, enfeitava, passava o perfumão e vamos pra zoeira. Agora para Deus nós não temos tempo nem de ir pra igreja. E quando nós vamos pra igreja, esse tempo é ganho para conosco mesmo, que vamos congregar, orar, jejuar. A quem acha que nós estamos enganando? Olha o que a palavra diz, igreja. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Eita Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Quem creu nessa pregação, quem vai ser salvo? Porque quando vivíamos segundo a carne, nós não podemos mais viver hoje segundo a carne, nós vivíamos antes. As paixões pecaminosas é tudo que nós estamos falando, bebida, droga, prostituição, cigarro, mentira, palavrão, é forró, é samba, é pagode, é funk, é rock, é as festas, é as baladas, é a zoeira, é o pecado, é o crime, é a bandidagem, é a mentira, tudo isso. Postas em realces pela lei, operavam em nossos membros, já não pode operar mais, a fim de frutificarem para a morte, quer dizer, eram coisas que estavam frutificando para destruir a nós e para matar a nós mesmos. Quantos de nós olhamos para trás, temos amigos nossos que morreram no crime, overdose, morreu afogado que estava bêbado, né? Cadeira de roda porque levou tiro, preso, amigas também, quantas? Um monte. Ou às vezes nem eles, somente nós mesmos. Falando, pastor, eu sou um desse, eu sou uma dessa. Então, é o que ele está falando. Frutificávamos dia e noite trabalhando para o diabo, para a nossa própria morte. E hoje Deus quer usar o nosso corpo para frutificar através de nós dia e noite, não para a nossa morte, mas para a nossa salvação. Nós frutificávamos e plantávamos a semente dia e noite para a morte. E hoje que nós temos a chance de fazer isso para a vida eterna, a gente não quer fazer. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então hoje ele está dizendo, você não é o seu corpo, os seus membros, não é mais para o pecado, não é mais para a iniquidade, não é mais para as trevas. O nosso membro é membro de Cristo. O nosso corpo é corpo para Cristo. E eu vou pegar o meu corpo, que é para Cristo, para ser da meretriz, para ser da prostituta, para ser do cigarro, da bebida, da droga e do pecado? Ou vou pegar o meu corpo, que é de Cristo, para ficar aposentado? Pegar o meu corpo, que é de Cristo, e não fazer nada para Cristo, nada para a obra? É obviamente que não. Obviamente, o óbvio é a certeza da razão que não. O nosso corpo hoje é de Cristo. E Ele quer usar o teu corpo, a tua vida, o teu tempo. Abre os olhos, igreja. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus em vosso corpo. Eu vou dizer o quê? Fala Deus, foste comprado por preço, nós somos comprados pelo preço da cruz de Cristo e agora nós temos que glorificar a Deus nesse corpo, nós temos que louvar a Deus nesse corpo, nós temos que obedecer à santidade de Deus nesse corpo, nós temos que oferecer esse corpo a Deus, nós temos que oferecer o nosso tempo a Deus, nós temos que oferecer o nosso dinheiro, as nossas riquezas a Deus para a propagação do evangelho dele neste mundo. Não é eu que estou dizendo, é Bíblia. É Bíblia. Ah, pastor, assim não dá para ser cristão. Você acha que você é o único? Você é a única que chegou a essa conclusão? A maioria das pessoas no Brasil e no mundo conhece e já ouviram falar de Jesus. E a maioria chegaram na mesma conclusão que você. Não querem servir a Cristo porque acham que é doloroso sacrificar a carne, o mundo e as coisas do mundo por amor a Deus. E ele diz... Caminho estreito e apertado é o que conduz à salvação. Muitos tentam entrar por ele, mas poucos conseguem ficar nele. Então você acha que você o estranho, o esquisito, a esquisita que chegou a essa conclusão de que não dá para servir? Não dá não na posição que Jesus colocou um mandamento difícil de fazer ou impossível. Não dá na posição de que nós, homens e mulheres. Pro diabo dava.
Pro diabo a gente dava um jeito, pedia dinheiro emprestado. Ai, chegava no final de semana, a mina sinalizava que queria ir pro motel. Saía de porta em porta pedindo dinheiro emprestado pra mãe, pra avó, pro tio, mesmo que não tinha, pra poder não perder a ponta, não perder a oportunidade de levar a mina pro motel. Na balada, uma zoeira, a gente dava um jeito, agora pra Deus não dá? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Olha o que ele fala, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. Como Paulo falou, Romanos 6,19. Lá atrás, nós oferecíamos os membros, o nosso corpo, para a impureza, na fraqueza da carne, para o pecado, para a iniquidade, do mal para o mal. Mas hoje, agora, ofereçais o vosso corpo, ofereçai os nossos membros para a justiça, para a santidade, para ganharmos vidas para Jesus. Usai o vosso corpo, adorável a Deus. E ele fala aqui, Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha, ele pede pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresente o seu corpo, se põe de pé como um soldado, chega diante do coronel, do tenente, bate continência, fala: eis-me aqui, coronel, para onde o senhor quer que eu vou? Ofereçais e fala para Deus: Senhor, eis-me aqui, o que o senhor quer de mim? Eis-me aqui. E ele fala: ofereçais, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nem no culto mais a gente quer ir. É uma só, uns vai só na Santa Ceia. Não tô te julgando, dizendo que você tá certo ou tá errado. Tô pregando Bíblia, faz uma análise. Oferecemos o corpo, o tempo e o dinheiro para o diabo, para as obras do diabo, como se não houvesse amanhã. Hoje nós não queremos colocar o nosso corpo à disposição da obra, das coisas de Deus. Hoje nós não conseguimos procurar tempo para Deus e o que temos é mínimo. E hoje nós não queremos investir nenhuma moeda, nem um centavo no reino de Deus, na propagação do Evangelho. Abre os olhos, ele age por meio de nós. Ser homem e mulher que obedece à Bíblia é simples para cada um de nós. Tem que querer. Então hoje a gente chega numa posição que fala para você: oi, vamos nos unir, vamos orar conosco, vamos jejuar conosco, arruma um tempinho para você se envolver com as coisas de Deus. Ei, vamos ser anjo do bem, vamos financiar a obra de Deus, a propagação do Evangelho. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Recrutando vidas para Jesus. Gente, a gente era do mundo, eu fui recrutado para o diabo através dos meus amigos. Eu recrutei outras pessoas para o diabo através da minha amizade. E aquelas pessoas que eu recrutei pro diabo, quando amadureceram, recrutaram outros também pro diabo. E nós trabalhávamos diuturnamente recrutando pessoas pro diabo. Além da gente se prontificar em satisfazer as vontades do diabo, a gente recrutava pessoas pro diabo. E hoje Deus está falando para nós nos unirmos para recrutar vidas para Cristo. Almas que estão perdidas. Outrora nós estávamos no mundo, na fraqueza da carne, usando o nosso corpo para a iniquidade, para o pecado, para a transgressão, do mal para o mal. E hoje Deus fala: ei, você está nos meus caminhos, agora usa o teu corpo para a justiça. Estava no mundo, tinha tempo, dinheiro e jogava o corpo para tudo. Agora para Deus nós não temos nem tempo, nem dinheiro, nem quer usar o corpo para fazer a obra de Deus? Pelo menos o equilíbrio. O certo é a gente fazer muito mais para Deus do que fazemos para o diabo. Mas pelo menos equilibrar, fala, pelo menos eu vou chegar no primeiro ponto. Equilibrar, fazer igual para Deus, igual eu fazia para o diabo. Já tá bom. E aí nós vamos caminhar para o segundo ponto, fazer mais para Deus que para o diabo. Eu penso assim. Por isso eu me dedico dia e noite. Então hoje, se una conosco, seja um anjo do bem, seja um anjo dizimista fiel ou seja um anjo do bem, abra seu coração, seja fiel. Encontre tempo na sua vida para orar, para jejuar, para interceder pela igreja. Encontre tempo na tua vida e na vida da tua família para ir à igreja, para cultuar, para adorar o máximo que você puder.
Dedique o seu corpo em prol do reino, da obra de Deus. A obra está precisando, muito é a seara, são poucos os que querem realmente trabalhar para Jesus. E trabalhar não é só ser obreiro, cooperador ou um pastor, tem vários trabalhos na nação evangelizadora para todos vocês.